Você sabe quais são os principais fatores que impactam o capital de giro e o caixa de uma Unimed? Nos acompanhe nesse vídeo que falaremos um pouquinho sobre esse assunto. Caros amigos do Sistema Unimed, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação e seu tempo aqui conosco. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre quais que são as principais origens da falta de caixa ou os problemas que geram fluxo de caixa em uma Unimed. Para vocês entenderem, existem várias variáveis que impactam de fato o capital de giro, mas tem principais 4 delas que a gente separou para debater nesse vídeo. São elas: prejuízo, imobilização, fraudes e o efeito tesoura, que talvez desses 4 fatores, o que menor tem um impacto nas Unimeds por se tratar de serviço é de fato o efeito tesoura. Mas eu vou começar explicando ele, porque ao explicar o efeito tesoura, a gente consegue entender um pouquinho mais, até de uma forma mais gráfica, como que funciona o giro e o fluxo de caixa de uma Unimed. Então, pessoal, para a gente poder entender esse efeito tesoura, é bastante importante a gente entender um outro conceito, que é o conceito de necessidade de capital de giro, que nada mais é do que um descasamento de prazos ou do ciclo financeiro e operacional da sua Unimed. A gente tem dentro de uma Unimed basicamente 2 prazos a se considerar: o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. O primeiro está muito relacionado a todas as contas que a gente tem a receber. Então, são os clientes ou outras contas que porventura a gente tem a receber dentro da Unimed. A forma de se calcular esse prazo médio é chamado aging da sua carteira. Ou seja, você tem em todos os contratos um prazo de recebimento. Quando você faz a média desses prazos de recebimento, você tem esse prazo médio de recebimento. Da mesma forma, a gente pode calcular o aging do contas a pagar, que é a média de todos os tempos de pagamento dos contratos que a gente tem com fornecedores. Tem também, pessoal, o prazo médio de estocagem, mas esse prazo não é muito comum em prestadores de serviço, salvo os casos onde, por exemplo, a Unimed é verticalizada e a gente tem esse prazo de estocagem dos materiais e medicamentos de hospital ou de outras unidades assistenciais. É importante entender de tudo isso que, se esses prazos estiverem descasados, ou seja, o prazo de recebimento mais o prazo de estocagem forem maior do que o prazo de pagamento, então vai ser necessário cobrir o caixa, e isso é o ciclo financeiro. Ou seja, a organização vai precisar de recursos financeiros para bancar esse caixa que está descoberto. E nesses casos, pessoal, acontece o tal do efeito tesoura. Esse nome, inclusive, é porque essa figurinha que está aparecendo aí, ela parece uma tesoura, quando a necessidade de capital de giro ela é superior ao capital de giro líquido que a Unimed tem. E aí, nesses casos, a empresa vai precisar de buscar endividamento para cobrir esse giro. Entendido todo esse processo e também como que funciona esse ciclo financeiro da organização, a gente precisa de entender o giro de caixa. Tá? Com ele, a gente vai poder calcular o caixa mínimo, que é uma variável extremamente importante para a tomada de decisão, e assim é bastante importante que os dirigentes e gestores das Unimeds acompanhem essa variável. O giro de caixa nada mais é do que a quantidade de vezes que se tem um ciclo financeiro dentro de um ano. Então a fórmula ela é muito simples, a gente divide 365 dias que a gente tem no ano pelo seu ciclo financeiro, e aí a gente vai ter o giro de caixa em meses. Calculado o giro de caixa, é importante que a gente saiba também qual que é a previsão de gastos fixos que a gente vai ter no período de um ano. Isso é só levantar dentro lá da sua DRE, do seu balanço, quais são os gastos que a organização vai ter nos próximos 12 meses. Então, calculado a previsão de gastos operacionais e já tendo calculado também o giro de caixa, é só dividir um pelo outro, né? A previsão de gastos que a gente vai ter no ano dividido pelo giro de caixa, e a gente vai ter assim o caixa mínimo que é importante se manter na organização. É muito provável que nas Unimeds, assim como toda operadora de plano de saúde, esse caixa mínimo ele seja menor do que exige-se de liquidez pela ANS.
Tá? Portanto, a gente sempre, ou na maioria das vezes, está cumprindo com esse caixa mínimo. Mas é bastante importante que se calcule para de fato saber se a gente está com essa liquidez necessária. Caso não esteja com essa liquidez necessária, vai ser bastante importante se discutir as estratégias de captação de recursos. Temos várias estratégias de captação via dívida, estratégias de captação via participação, estratégia de captação via desmobilização, entre outras. A gente vai debater ainda nesse vídeo uma específica que é a imobilização. Bom, pessoal, uma vez calculado essas variáveis em relação ao caixa, né, tanto o giro de caixa como o caixa mínimo, quanto os ciclos financeiros e os ciclos operacionais da organização, a gente vai ter um bom diagnóstico de saúde financeira em termos de caixa dessa Unimed. E a partir disso, a gente tem que tomar as decisões, né, de fato, para poder melhorar esse caixa. Uma das decisões mais comuns e fáceis para essa gestão é a equalização de prazos, notadamente os prazos de pagamento, recebimento e estocagem. Quando se tem, por exemplo, verticalização, né, dentro da Unimed, os prazos de estocagem podem estar muito altos, então a gente pode trabalhar uma redução de estoque nos hospitais ou nos órgãos assistenciais. A gente também pode trabalhar o prazo de recebimento tentando fazer algumas políticas de redução da inadimplência. A gente pode trabalhar também os prazos de pagamento, né, negociando melhor com os nossos prestadores de serviço, enfim, quem recebe da Unimed. Pessoal, a segunda variável importante, né, para a gestão do capital de giro são os prejuízos. Quando a gente fala de prejuízo em uma organização, é claro que ela impacta o capital de giro também. E muito embora, a gente tem que lembrar que o prejuízo econômico e o prejuízo financeiro são duas coisas diferentes. Tá? Você pode ter sim uma até geração de caixa com prejuízo e vice-versa. Entretanto, quando a gente fala em longo prazo, as duas vão se encontrar em algum momento, ou seja, esse prejuízo não sustentável a longo prazo, ele vai sim se tornar em uma falta de caixa. Mas prejuízo é um só ou é tudo igual? Não. Na verdade, a gente tem dentro das organizações basicamente três tipos de prejuízo. Prejuízo bruto, prejuízo operacional e prejuízo financeiro, que vai consolidar, claro, no prejuízo líquido, né, ao final do período. O primeiro deles, que é o prejuízo bruto, ele está muito relacionado à sinistralidade da organização. Tá? Na verdade, é muito raro uma operadora de plano de saúde ter prejuízo bruto, né? A gente sempre está falando aí nos custos assistenciais da Unimed, na faixa aí de 70% até 85% mais ou menos. Ele nunca passa de 100%. Mas se por algum motivo essa sinistralidade ela excedeu 100%, ou seja, os seus custos for maior do que as receitas, você vai ter um prejuízo bruto. E obviamente, esse prejuízo bruto ele vai acarretar um problema financeiro muito grave. As formas de se contornar, normalmente quando se tem prejuízo bruto, é claro, tentando reduzir o custo, a sinistralidade. Existem diversas técnicas, diversas formas que o próprio sistema Unimed ele debate muito sobre isso. A gente vai trazer em alguns vídeos aqui falando sobre sinistralidade. Mas, de fato, a melhor forma que se tem é na precificação e tentar reprecificar a nossa prestação de serviço para que a gente consiga ter uma venda mais saudável. Uma vez a gente melhorando a precificação, né, ou seja, aumentando o valor de vendas, claro que a gente sempre tem todas as variáveis aí de concorrência, as variáveis de INS, etc. Mas dentro do possível, a gente conseguindo aumentar nossa venda, a gente vai conseguir melhorar a nossa margem bruta e, consecutivamente, a gente não vai ter esse prejuízo bruto. A outra forma é também aumentar o volume. Sempre tem essa relação de margem versus volume. Muitas vezes você pode ter uma margem pequena, mas com volume alto. Isso faz com que você aumente financeiramente, né, seu resultado bruto. A segunda forma de prejuízo, pessoal, é o prejuízo operacional. O que é esse prejuízo operacional? Uma vez que a organização ela consegue gerar resultado bruto, né, ou seja, não prejuízo bruto, como a gente falou há pouco, desse resultado bruto, ela vai tirar as despesas da organização, despesas administrativas, algumas despesas comerciais, despesas operacionais, que são as despesas fixas na organização. Quando tira essas despesas, se elas forem maior do que esse resultado bruto, vai ter um prejuízo operacional. Ou seja, a organização ela vai ter um prejuízo após essas despesas, ainda não considerando as receitas e despesas financeiras. A forma de se controlar é, primeiro, controlando os custos, né? A gente tem uma frase
que é bastante conhecida, mas eu gosto muito, né? Que é o seguinte: custos e despesas é igual unha. Se você não cortar toda semana, ela cresce. Então tem que se cortar as despesas, tem que fazer uma gestão melhor e mais eficiente das despesas para que se equalize esse resultado operacional. A terceira forma de prejuízo que a gente tem no Unimed é o prejuízo financeiro. O que significa isso? Quando a Unimed está muito endividada, a despesa financeira ela às vezes é maior do que o resultado operacional gerado. E nesse caso você vai acarretar em prejuízo final, certo? Portanto, é bem importante que se faça uma gestão das receitas financeiras também. Ou seja, se eu tiver uma despesa financeira muito grande, eu preciso de alguma forma conseguir gerar receitas financeiras. Como que eu gero receita financeira em uma operadora de plano de saúde? Tem várias formas. As mais tradicionais é fazendo as aplicações de recurso, que se tem até por obrigação da ANS, e também cobrando uma receita financeira dos inadimplentes. Vale até uma explicação para vocês da diferença entre, de fato, o que é uma empresa, uma pessoa inadimplente e o que é uma pessoa insolvente. Entendam que o inadimplente, ele não é um cliente ruim, tá? O que é o inadimplente? Muitas vezes ele atrasa com um período bastante regular. Às vezes ele paga sempre com um mês de atraso. Esse cliente não é ruim porque ele não te gera prejuízo. Ele atrasa o pagamento, mas ele paga, certo? E esse cliente ele é importante porque você pode explorar as receitas financeiras. Ele paga todo mês, ele vai pagar o principal, que é o seu ganho operacional, e ele vai pagar também uns juros pelo atraso. E esses juros é uma receita financeira. Ou seja, ele te dá um resultado, ele te dá um lucro maior do que um cliente que é adimplente, que paga em dia sempre. Diferentemente desse inadimplente, a gente tem o insolvente. O que é o insolvente? O insolvente é aquele que vai te dar um prejuízo, é o caloteiro, é quem não vai te pagar, tá certo? Então, ele não só atrasa, como em determinado momento ele para de te pagar. E eles, né, o insolvente e o inadimplente, eles têm características bastante diferentes. Tem formas estatísticas, quem quiser conhecer um pouquinho mais, depois deixa aí nos comentários ou então entre em contato conosco que a gente pode apresentar um pouquinho mais sobre previsão de insolvência de clientes. Bom, gente, voltando aqui para a nossa então explicação, quando a gente fala do prejuízo financeiro, a gente tem uma segunda vertente que, claro, a gente consegue aumentar a receita financeira, como eu já falei, mas reduzir as despesas financeiras também é bastante importante. Então, muitas vezes, uma renegociação bancária, um reperfilamento de dívida, uma desmobilização de algum ativo pode também fazer com que você tenha um resultado financeiro ou melhore o resultado financeiro da organização, às vezes sendo o fator importante para sair de um prejuízo. Pessoal, aproveitando até esse gancho que eu falei da desmobilização, vamos entrar, na verdade, no assunto imobilização, que é uma das variáveis que eu falei no começo, que impactam o capital de giro das Unimeds. Por quê? Porque a imobilização, o que significa a imobilização? Significa que a gente vai colocar algum recurso líquido, que a gente chama, por exemplo, o caixa ou uma aplicação financeira, em um imóvel, em uma máquina ou em algum equipamento, né? No caso das operadoras, das Unimeds, o mais comum é se imobilizar em ativos imobiliários, né? Ou seja, hospitais, a parte imobiliária, o imóvel do hospital ou alguma outra rede assistencial que se tenha própria. E essa imobilização ela está tirando o dinheiro do giro. Então a gente cai naqueles problemas anteriores que eu já citei aqui. Muitas vezes essa imobilização ela pode vir por um endividamento. Se não for bem avaliado e não for bem calculado, também pode cair no problema que eu falei de prejuízo financeiro. Portanto, gente, quando a gente vai falar de imobilização, é extremamente importante que o estudo técnico para se imobilizar seja feito com muita cautela e muita parcimônia, todo e qualquer tipo de imobilização. Entendam que as despesas correntes de uma operadora, elas são pagas com caixa, com liquidez. Né? Eu vou dar um exemplo que fique mais claro. A gente tem dentro de um caixa dinheiro, recurso líquido. Com esse recurso a gente vai pagar fornecedores, a gente vai pagar a folha de pagamentos, a gente vai pagar todos os honorários médicos dos cooperados. E isso a gente não consegue fazer com recursos imobilizados. A gente não consegue pegar o tijolo de um hospital para pagar o funcionário ou para pagar os honorários do nosso cooperado. Tá? Então, esse recurso que não está líquido,
ele pode em algum momento vir a faltar para cumprir com as obrigações tanto de curto quanto de longo prazo. E se faltar esses recursos em caixa, a organização vai ser obrigada a buscar esses recursos no mercado, normalmente de uma forma emergencial, normalmente aí por capital de giro de instituições financeiras, que via de regra tem um prazo muito curto e uma taxa de juros muito alta. Então isso vai virando uma bola de neve, porque você entra naquele problema que eu falei do prejuízo financeiro, aumenta o problema do prejuízo financeiro, esse prejuízo financeiro no médio e longo prazo vai acarretar em novas faltas de caixa e aí a organização vai ter que buscar mais recursos de giro e assim por diante. Esse problema é um problema que acontece, ele é bastante comum nas organizações de forma geral e é muito perigoso para as organizações. A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse problema de falta de caixa. E como a imobilização muitas vezes é o gatilho dessa falta de caixa, a gente precisa de olhar outras formas que, porventura, sejam mais eficientes financeiramente falando. Por exemplo, se a gente precisar de imobilizar, vamos dizer sobre a verticalização para ter um hospital próprio. Muitas Unimedes estão migrando para isso. As formas que se tem vão ser usar o próprio caixa, como eu falei, que via de regra não é uma solução muito boa do ponto de vista financeiro. A outra opção é se endividar, ou seja, buscar endividamento de longo prazo. Ela pode ser uma opção extremamente viável, ainda mais olhando para as taxas de juros que estão cada vez mais caindo, taxas baixas. E a terceira opção seria não imobilizar e não endividar, ou seja, que esse imóvel não seja próprio. Por exemplo, quando a gente faz um aluguel, a gente pode, ao invés de comprar um imóvel assistencial, a gente alugar esse imóvel assistencial. E quando o imóvel é muito vultuoso, a gente tem as opções aí de, por exemplo, fazer um fundo de investimento imobiliário. A gente vai falar sobre isso em um vídeo específico. E claro, se quiserem nos contactar, a nossa grande expertise aqui pela Axis é olhar essas imobilizações e ver uma forma financeiramente mais saudável para a Unimed. Bom, mas e se a minha Unimed ela já estiver imobilizada? E a partir desse recurso financeiro próprio, eu fiquei sem caixa, tive problema de liquidez, a ANS está no meu pé aqui, querendo que eu aumente a minha liquidez. A gente já viu em vídeos anteriores que a falta de liquidez realmente acarreta problemas de longo prazo. Então, como que eu faço agora? Ora, você pode desmobilizar, que é o oposto do que foi feito anteriormente, ou seja, então eu sou de uma determinada Unimed singular, eu tenho aqui um hospital que eu construí com recurso próprio, é meu, está aqui no meu balanço, e eu vou fazer a venda desse imóvel para um investidor ou vários investidores via um fundo de investimento imobiliário e com esses investidores vão estar comprando esse imóvel, eles vão colocar em caixa o valor daquele imobilizado. Tá? Então eu tiro do meu balanço aquele imobilizado e coloco em caixa, certo? Essa é uma operação que de fato gera liquidez e é muito saudável. Pessoal, e por fim, se você passa por um problema de caixa e não se identificou com nenhuma dos processos anteriores que a gente citou aqui, o motivo pode ser uma fraude. A fraude, ela também gera um problema de fluxo de caixa, porque ele é um caixa operacional que entrou na organização para fazer contrapartida aos custos e às despesas, mas ele saiu sem nenhuma dessas contrapartidas, ou seja, ele foi desviado. Nesses casos, a melhor coisa que se tem a fazer é melhorar todos os processos de controladoria. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre controladoria em organizações de saúde, mande um e-mail para a gente ou deixa aqui nos comentários que a gente pode mandar um material. A gente tem vários materiais sobre controladoria, especificamente inclusive em Unimedes. Com os controles mais efetivos, a chance de se ter uma fraude, ela reduz muito. E claro que você vai encontrar onde está o ralo ali, onde está saindo esse caixa, e encontrando essas fraudes vai reduzir os problemas de falta de caixa ou de falta de capital de giro. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe com os seus colegas, dirigentes, gestores do Sistema Unimed. Espero ter contribuído mais um pouquinho com conhecimento para vocês. Deixem nos comentários assuntos, o que vocês querem debater nos próximos vídeos, isso é bastante importante para a gente. Lembrando que a gente está fazendo esses vídeos para o Sistema Unimed, então, como é para você, sugira e demande assuntos para a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.